mas eu tenho habilidades diferenciadas, vamos dizer assim, e demorei bastante tempo para entender e aceitar isso. Né? E as pessoas que não aceitam, às vezes, o que mais que você faz? Não sei o que, sabe? Como assim, meio que com uns desdém. E aí eu demorei pegar isso para mim. Eu faço isso sim, faço bem, eu sou assim, e é assim que eu sou feita, essa pluralidade. Pois é, amigos, é o programa Tudo Azul USA, o Tudo Azul Móvel na estrada. E hoje temos um bate-papo muito legal com uma mulher inspiradora, uma multiartista, a nossa querida Nina Torres. Nina, bom Bom dia, minha dia. querida. Um prazer, eu já te falei agora há Aham. pouco, quando você chegou, realmente é um prazer muito grande. E olha, impressionante como a gente não conseguiu ajustar uma entrevista anteriormente, né? Verdade. Isso desde lá das 650 AM. Tem um Mas, tempão, né? mas tudo no seu tempo e é ótimo a gente poder estar batendo um papo com você. Sabe por quê? Nós somos diferentes, você é uma mulher dinâmica demais, mas tem algo que eu percebo em você, e se eu estiver errado, Aham. você me corrige. Tem uma inquietação em você, minha querida, não tem? Você, Será? eu digo no sentido de buscar sempre estar bem com você. Eu tenho uma impressão, Nina, quando eu te vejo, que quando algo está te incomodando, Uhum. você resolve. Tipo, Ah, você resolvo. muda aquela situação e toma uma atitude em relação àquilo que está te incomodando. É o seu estilo? Faz parte da sua alma isso? É verdade, você conseguiu traduzir, captar assim bem realmente o meu estilo mesmo, assim. Eu costumo falar quando as pessoas falam assim, tem um problema, eu falo, não quero saber o problema, vamos pensar já na solução. Eu quero sempre pensar como que a gente pode fazer para resolver aquela coisa. O problema vem, a gente tem que... É porque tem pessoas que aceitam o problema e fica ali, né? Eu geralmente analiso, claro que eu não estou falando de impulso, não é isso que eu estou dizendo também, que as pessoas confundem um pouco das pessoas que são um pouco mais agitadas ou que, né, faz polivalência, aquela coisa, com impulsividade, não é isso. Racionaliza né, o que tiver que acontecer, pensa, mas tem que tomar uma decisão. Eu não consigo ficar em banho-maria, sabe? De ficar ali, vamos esperar, mas vamos pensar o que a gente pode Vamos fazer, agir, vamos né? agir. Não vamos nos Não acomodar, vamos né? acomodar, isso realmente é Eu verdade. eu tenho uma impressão quando eu te vejo, é que é mais ou menos o seguinte, eu penso em relação à vida, que a vida é muito curta, e curta para vivê-la de forma medíocre. Então, a gente tem que evoluir sempre, buscar sempre estar feliz, né? Buscar sempre estar fazendo as coisas que gosta, ou aprender a gostar do que faz. Então, Verdade. quando eu te vejo, Uhum. e foi amor à primeira vista Aham. quando eu te vi, Uhum. e te vi cantando numa festa da Gilbert Hall, uma Ok. festa Do anual do Valentine's? Valentine's Lembro. Day. A gente, eu, a Nilzinha e amigos, numa mesa ao seu lado, eu não te Uhum. conhecia. Você deu um show, aliás, Ah. a outra veia artista sua como cantora. Mas Uhum. antes de falarmos aí, sobre isso, vamos voltar lá atrás, quando você, Belo Uhum. Horizontina, já fazia trabalho na questão de artes, quer Sim. dizer, artista está na sua alma também. O que você fazia em BH e o que levou você a pensar nos Estados Unidos da América? Olha, a música, a arte, não vou falar nem só a Nina, só um música, minutinho. claro, Puxa esse pra, fone um pra pouquinho para cima. próximo da sua boca para a gente não... Melhorou? Não, tá Acho bom que o tá áudio, bom, mas né? para não ter zebra nenhuma com o Ok. áudio. Tá tudo Isso, certo aqui? tudo certo. A música, a arte, eu acho que eu consigo perceber, assim, com 4 anos de idade. 4, 5 anos, a memória mais remota que eu tenho. Por que eu falo isso? Porque eu ganhei um pianinho de ouro, de madeira, aqueles pianinhos, hoje seria um piano de armário, né? Mas uma miniatura, um piano Ok. pequeno. E eu toquei, literalmente comecei a tocar piano com 4 anos, 5 anos, escutar e executar.
Havia algum incentivo dos seus pais, por exemplo? Não havia, o incentivo veio subliminar, assim, meu avô tocava sanfona, tocava mal, não era um sanfoneiro, assim, exímio sanfoneiro, mas ele pegava a sanfona dele e tocava. Eu lembro que à noite ele às vezes ia para o quintal, tocava sanfona, então eu escutava a sanfona do meu avô. A minha mãe, um gosto muito apurado, os LPs, né, que tinha na minha casa, Beatles, Michael Jackson, músicas italianas, muitas músicas boas mesmo, assim. Então, o ouvido meio apurado ali naquela coisa. E quando eu ganhei o piano, eu lembro que eu tocava Beethoven, que a minha mãe colocava música clássica, e aí eu escutava e com a mãozinha eu lembrava que eu tocava. Que Então, legal. acho que nasci. Não tem como falar assim, eu decidi estudar música. Não, foi desde criança. Meu tio tem o mesmo dom de tocar assim, alguns instrumentos de ouvido. Mas, profissionalmente falando, quando eu comecei a viver de música, a partir dos 22 anos, 21, 22 anos, que foi quando eu realmente fui chamada para cantar em uma banda, e aí parei de trabalhar onde eu trabalhava e fui viver de música, literalmente, pagar as contas com música, né? E que tá tudo certo no Brasil, a gente tem essa possibilidade, então, maior do que aqui hoje em dia, na comunidade brasileira, por exemplo. O músico que vive hoje de música aqui, tem que tocar em igreja, casamento, tem que fazer, principalmente igreja. As igrejas sustentam bastante músicos aqui. Fora isso, a gente tem bares, né? Mas não dá para viver de música igual no meu caso, porque tem muitas pessoas que cantam aqui também, mas não cantavam no Brasil, né? Então tem esse paralelo. No Brasil eu ganhava bem, vivia de música, apenas de música. Aqui já não consigo fazer isso, não conseguia, né? Porque hoje também eu canto canto em alguns eventos que vamos dizer que eu decido cantar, né? Não é mais a minha profissão, quase que um hobby, vamos dizer assim. Mas E lá no Brasil, só sim, não, te por favor. cortando, me desculpa, lá no Brasil você cantava aonde? Bares? Não, bares não. Ou eram shows, Shows. bandas que você participou? Como que é essa história Uhum. sua com a música? Eu comecei a cantar em coral. Eu cantava no coral da UFMG, que é do conservatório, coral profissional mesmo, e cantava no coral. Na verdade, eu cantei mais no coral da Cefaz, que é a Associação dos Servidores do Ministério da Fazenda. Tinha um coral, né, que a gente cantava ali, a gente ensaiava e tinha 3 vezes por semana, mas coral um nível altíssimo, assim, com regentes muito bons, preparação vocal. Cantei um pouco no conservatório e também estudei um pouco de música, comecei a estudar um pouquinho de canto lírico no Palácio das Artes. Minha primeira formação, música lírica, né? Música Quer dizer, clássica. você é formada em música? Não, formada de estudar todo 10 anos, não, mas eu fiz uns 3 anos de formação Porque clássica. nesse nível aí, aonde você cantou, o que você fez, você já foi para Sim, mas um não nível... necessariamente você precisa ser formado para você cantar tão bem ou estar num coral profissional. Você tem que fazer teste mesmo, tem que fazer audição. Conservatório você tem que passar na prova, tem tudo isso, você tem que passar. Mas formar não formei. O que eu costumo dizer é o seguinte, a minha formação ela é clara de vivência, de rua, né, que vale mais até às vezes de que quem tem uma formação, não desmerecendo, olha, muito cuidado nessa hora que eu vou falar aqui, não desmerecendo quem fez aí um trajeto todo e formou, porque às vezes eu já toquei com músicos que são formados, ou têm uma experiência maior, mas não tem uma vivência. Isso pode ser em qualquer área, né? De repente uma pessoa tem um diploma de uma coisa, mas na vivência não tem, então ele não consegue... Eu estudei engenharia. Sim. E descobri rapidamente que engenharia não era era o meu praia. caminho. Por exemplo, eu era excelente na sala de aula e quando começamos a fase realmente de você ir para os laboratórios, era mecânica que eu estudei, e você tinha que desmontar um carro, um motor de um carro, eu chegava nessas aulas de laboratório, eu voava. E aqueles amigos que eram muito ruins em sala de aula, que colavam as minhas provas, destrinchavam aquilo tudo. Eu falei, nananina, não é isso. Não é a minha área, é por aí, né? Tem muita gente que se forma, que estuda muito, mas na prática não sai, vamos dizer que não sai tão bem, né? Faz uns acordes aí meio desafinados. Então é mais ou menos isso. Então, claro, não tem formação de estudei, formei na Berkeley, formei, não sei lá, na faculdade, no FMG, etc. Mas tem uma experiência muito grande que músicos aí, né, com um know-how muito alto, estão sempre elogiando. Isso aí. Aí essa questão da música, é engraçado que você disse, afirmou que era possível viver de música lá no Brasil. Sim. Então você viveu durante o seu período no Brasil 9 anos de música. Uhum. E aí
como que você acendeu essa luzinha de vir para os Estados Unidos? O que que te incomodou naquele momento? Porque a princípio você estava dando certo Uhum. numa área que é muito concorrida e dificílima, Sim, não é? sim. Ou você é bom, então não tem de muito jeito, não. Eu considero a música e faço a comparação com o futebol, que, por Sim. exemplo, eu sempre gostei, mas não são todos que têm acesso realmente Uhum. a obterem sucesso no futebol ou na música. E aí, Verdade. quer dizer, a Nina, cantora, música e desperta a vontade de vir para os Estados Unidos. Na primeira na pergunta anterior que você falou, onde que você tocava, né? No Brasil, eu entrei numa banda, já numa banda de show, mas que também não é banda de baile, que tem a diferença, explicando. Banda de baile é aquela banda que toca tudo, tem várias pessoas, começa a tocar 10 horas da noite, acaba 5 horas da manhã. Ralação, parabéns aí pros músicos de banda de baile, pelo amor de Deus. Paga os pecados Pelo todos. amor de Deus. Bandas boas, tem músicos excelentes, mas é uma ralação, assim, pesada. Eu entrei para uma banda muito boa na época, em Belo Horizonte, banda de show, 1h20 de show, bandaço, tocando KC Sunshine Band, tocando umas coisas bem legal, assim, sabe? Era uma banda muito legal. E aí depois dessa banda, como músico, a gente é freelance, a gente presta serviço. Então eu tinha essa banda fixa, prestava, vamos supor, cantava, fazia alguns jingles, cantava um backing vocal de sertanejo, vai fazendo. Depois eu migrei para uma outra banda, vamos pular assim para a última banda que antes de vir para cá, que é a banda de B6, que é uma banda de disco music, que era uma banda bastante conhecida, não só em Belo Horizonte, né, no Brasil, tanto que a gente foi para Recife, a gente foi para o Rio, a gente começou a trabalhar junto com o Léo Jaime, viajamos de São Paulo, fizemos show no Metropolitan. A música, você tem uma banda, mas vamos supor, na época do carnaval, não existe show de só carnaval. E aí, o que você faz? As pessoas te convidam para fazer o carnaval. Aí você vai fazer um trio elétrico, vai fazer um carnaval fora de época em Sete Lagoas. A gente viajou muito. Então, assim, se você me perguntar aonde que você tocava em Minas Gerais, eu não lembro, nem mais, não lembro os nomes da cidade. Já tem bastante tempo também, né? Não só por isso, são muitas cidades, muitas cidades. Quando você sai do estado, você lembra, fui para Recife, eu já fui para Porto Velho, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Mas, assim, Minas Gerais, Festival de Jabuticaba, Festival de Milho, Festival não sei do que, festival. Caloradas, muitas caloradas de faculdade, fora as boates, né? No Rio também, na Gávea, na Barra, abrindo o show do KC do Village People no Metropolitan. São muitas, gente, é muita coisa. Muita coisa. Que legal, que trajetória linda. É massa. Olha, E por que eu vim, né? Tipo assim, mas assim. Exatamente, como é que você interrompeu? Aliás, quando a gente volta a Minas Gerais, Minas é um berço também da música popular não posso nem falar, Minas brasileira. Eu e a Neuzinha sempre frequentamos muito Belo Horizonte, a Savassi nos botecos da vida, com muita música de qualidade. Muita coisa boa. E tinha uma coisa que você me fez lembrar, tinha na Pampulha, eu não me lembro mais exatamente aonde, uma banda que foi famosa em Minas, Célio Balona, não tinha? Você lembra? Célio Balona, sim. Célio Balona, esse é lá antigo. E eu fui, eu e a Neuzinha e um casal de amigo que a gente sempre ia para Belo Horizonte por causa deles e íamos para a noite, circulava os botecos de BH e o final da noite nós matávamos numa casa de show e que eu ficava impressionado. E aí eu quero entrar num assunto antes de você contar como você veio para os Estados Unidos. Aí fomos para uma casa de show e a banda era o Célio. E eu adoro dançar, mas não sei dançar. Só a Neuzinha para dançar comigo, piso no pé dela o tempo todo e só dançava para valer e me soltava depois que eu bebia, senão eu não dançava. E lá tinha, no final da noite, o Célio encerrava com Bolero de Ravel. Nossa, que loucura, encerrar com Bolero de Ravel. Com Bolero de Ravel, e eu ficava encantado vendo as pessoas dançarem. Que legal. E eu engraçado, eu normalmente não me intimido com essas questões, mas era tão bonito ficar sentado e vendo, né, as pessoas dançarem, que eu não arriscava a dançar. Aí fui descobrir depois que lá, na parte de cima dessa casa, era uma escola de dança. Tá? Então, o que acontecia? Esses alunos aproveitavam a sexta-feira, desciam e iam colocar em prática o que
o que eles Estava aprenderam aprendendo, sim. na escola. Aham. E aí eu fiz essa volta toda para te perguntar. Você falou do seu lado como cantora Sim. e o lado da dançarina, a Nina É, Torres, nasceu nessa época também em BH? nasceu um pouquinho, eu já cantava em canto coral, mas não pensava em cantar em banda, assim, de jeito nenhum. Então, nasceu antes um pouquinho da música, no sentido profissional. Eu trabalhava no Unibanco, lembra do Unibanco? Que hoje é Lembro. Itaú, né? Itaú comprou Eu fui bancário também, né? também. Eita! E aí eu vi uma entrevista no programa Sem Censura, da Leda Nagli, né, na TVE, TV do Rio, de uma dançarina, aquela mesma coisa, igual a gente está fazendo aqui, aquela mesa redonda, e Ok. conversa com um, conversa com outro, tal, aquele formato de entrevista. E uma dançarina falando sobre dança do ventre, e eu fiquei realmente dos benefícios todos que a dança faz, o que ela te proporciona, etc. Né? Fora também a parte da parte da beleza da dança, né? Sem contar toda a parte da beleza. Eu fiquei encantada e eu fiquei, gente, acho que eu vou querer aprender isso, né? Mas onde? Porque muito antes de El Chan fazer dança, né? Muito antes dessa popularidade da dança do ventre, eu pensei, onde eu vou aprender? E aí, porque não era assim, você não achava fácil, né? E aí eu tinha alguns clientes no banco árabe e perguntei se eles conheciam alguém, eles me indicaram uma pessoa, que foi Brigitte Baixa, até hoje dá aula, tem um estúdio de Brigitte Baixa muito conceituado no Brasil, a Brigitte é uma das referências de dança do ventre do Brasil. Na época ela, no Brasil, a Lulu Sabonde em São Paulo, são dançarinas exímias, a Lulu tinha até uma casa de chá que chamava em português fala Kang Khalili, né? Em árabe, Hanen Halil. E Como aí, é que é em árabe? Hanen Halil. Lindo. É. Em árabe é lindo. É lindo, né? É lindo. Uma casa de chá chiquérrima em São Paulo, linda, 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 linda. Então, eu sou dessa época, dessa formação, com a dança do ventre bem tradicional. Começou um pouquinho antes da música. Então a dança do ventre foi o que te atraiu para a dança, basicamente? Eu gostava de dançar, eu já gostava de dançar, fazer aqueles passinhos dos anos 80, né? Aquelas coisas todas, mas eu comecei a ter mais interesse pela dança a partir da dança do ventre, foi. Porque eu já fiz balé clássico, assim, um pouco, né? Não sou bailarina clássica, todas essas danças que eu fiz foram danças complementares para a noção corporal, vamos dizer assim. Dança contemporânea, balé clássico, já me formei em danças afro-brasileiras, fiz 6 meses também na UFMG, um curso de 6 meses de dança afro, peguei o certificado, né, de dança afro. Legal, Nina. Tudo misturado, assim. E a dança do ventre começou um pouquinho antes da música. Quando a música entrou, a dança parou. Porque não tinha tempo. Dava para não dava para conciliar. Mas no Brasil eu não fazia dança profissionalmente. Eu aprendi a dançar, cheguei a apresentar em alguns lugares, cheguei a dar aula também, porém eu não desenvolvi, assim, não dançava o tanto que eu dancei aqui, por exemplo, não se compara. No Brasil a música também tomou um espaço muito grande, não tinha tempo, né? De quinta a domingo eu não estava em casa. Então, quinta começava um show, já viajava para outra cidade, viajava para outra, voltava, de quinta a domingo eu não ficava em casa, praticamente. Fora aí, tem ensaio durante a semana, tem muitas coisas. Olha, uma curiosidade que eu tenho em relação à dança do ventre, Sim. primeiro o nível de dificuldade dela, né? É muito difícil, um pouquinho. É um negócio que não é... É um tempo de aprendizado, assim. Pois é, caiu muito antes de acertar os movimentos. Como é que você chama o cone no qual você faz toda a dança? Você acha que você está confundindo. Dança do ventre. Você está confundindo. Estou confundindo. Está confundindo com polidense. Isso, com polidense. Não, da polidense eu adoraria dançar, porque é um exercício maravilhoso. No BH tem uma menina que dança muito também, é quase que uma ginasta. Mas eu não posso rodar. Não posso rodar. Eu confundi. Não posso, está confundindo com polidense, que é uma dança muito bonita também. Pois é. E a dança do ventre, nessas apresentações, no Brasil você não fez nenhuma profissionalmente? Pouco. Eu tinha um restaurante também muito bonito, que eu não sei se eu vou lembrar o nome, acho que era Vila Árabe, eu não lembro, um lugar muito bonito que as dançarinas geralmente apresentavam ali. Mas foi pouco tempo. Dei aula em Barbacena, cheguei a dar algumas aulas de dança do ventre, mas não me profissionalizei, não fui a fundo. Primeiro que não tinha um campo tão grande depois que a dança se popularizou, e segundo que a música não me dava tempo, não dá tempo. Aliás, a dança do ventre teve uma fase que ela bombou no Brasil numa novela do Clone, a Rede da Globo Glória Pérez. de televisão. Você deve ter sido muito requisitada naquela época, né? Fui. Foi quando eu cheguei aqui em 2001.
todo mundo queria ser a Jade. Ah, eu quero ser a Jade, eu quero dançar igual a Jade. Dei muitas aulas, muitas aulas. E as pessoas, é muito interessante porque eu sou muito imersa na cultura árabe, a comunidade árabe é uma outra comunidade que eu tenho no coração. Então eu tenho a brasileira, óbvio, né, minha comunidade né, que eu nasci, no meu país, mas a comunidade árabe, eu sou muito inserida na cultura, na comida, nas religiões, nos costumes. Por exemplo, a dança do ventre, que as pessoas geralmente não sabem, é que a dança do ventre é uma só das danças que existem dentro dos países árabes. Como se fosse, por exemplo, no Brasil, a gente tem o samba. Ok? Maracatu, forró, frevo, samba de roda. Tem milhões de danças no Brasil. Os países árabes é a mesma coisa. A dança do ventre é apenas uma. Então, eu posso dançar Halij, eu posso dançar Dab, posso dançar Said, posso dançar várias danças árabes dentro da cultura árabe. A mais conhecida é a dança do ventre. É a mais popular. Ela é a mais popular por lá também? É a mais popular. Depende do país, já depende do país, né? Tem países que não tem tanto, no Egito tem bastante, no Líbano tem bastante. Os países mais fechados culturalmente talvez não tenha tanto, por exemplo, o Iraque, a gente vai falar de Saudi Arabia. Aí a gente começa a falar também que já vai entrar em religião, vamos entrar em política, aí não dá, né? Acho que se tem, pode de repente até ter em hotéis, né? Porque é um atrativo e tal, mas não tem essa circulação talvez de dançarinas por um motivo óbvio de política e teocracia. Tá, ótimo. Gente, batendo um papo muito gostoso com a Nina Torres. Nina é cultura, meus queridos, e realmente é um prazer tê-la aqui. Nina, então vamos voltar ao ponto de trabalhando, produzindo no Brasil, fazendo o que você gostava, e aí você resolve vir para os Estados Unidos. O que te deu essa luz para deixar o Brasil e vir para cá? A pergunta que na verdade você nem me fez uma pergunta, você me descreveu falando da inquietação. Sim. Né? E eu já tinha feito muita coisa no Brasil, mesmo não sendo famosa ou sendo reconhecida nacionalmente, mas o nível que eu trabalhava era o mesmo de várias cantoras famosas, né? Você vai fazer Carnabelô, meu trio está atrás, da Ivete está na frente, a Asa de Águia está na frente, é no mesmo patamar, só não tem a mesma visão. E eu já tinha feito muita coisa, muita coisa. A gente vive perto da fama, sim, do sucesso sim. e do fracasso. A distância é muito pequena. A mesma coisa. E saber disso é muito importante, para você não vislumbrar nenhum nem outro. E outra, né? O fato de se fazer sucesso não significa que aquele seja o melhor. Não é? O nosso mundo da comunicação também leva a isso. Nem sempre aquele que é o mais popular, é o mais... tem mais visibilidade, seja o melhor. Basicamente o melhor. Mas é porque as pessoas vinculam sucesso com aparecer, né? Isso. E eu assim, me considero muito realizada. Mas no Brasil, já tinha feito tanta coisa e eu não estava mais assim, e agora? A inquietação. Falei, 29 anos, solteira, não tenho filho, tô querendo queria aprender mais um idioma, queria fazer um intercâmbio musical, cultural, e também, óbvio, ganhar mais, porque no Brasil tudo muito caro, então ganhava um dinheirinho legal, ganhava, mas aí vai comprar uma coisa, tem que comprar 1000 prestações, o carro é muito, enfim, é tudo muito caro. O processo lá é lento. O processo a palavra é exatamente isso. Eu falei assim, eu vou dar uma adiantada na minha vida. Pensei em cima do palco, cantando lá e tal. Aí eu olhei para um lado, olhei para um outro, assim. E falei assim... E aí te inspirou? I'm done. Eu falei, I'm done. E uma banda super maravilhosa. E eu falei, I'm done, cansei. Vou pensar que agora... Aí aquela coisa, não há impulsividade, tem um raciocínio. Eu falei, vou pensar agora os trâmites que eu vou fazer, como que eu vou fazer. Demorou um ano. Para atingir. Aí fui fazendo meus trabalhos. Você não pode sair da banda assim, vou sair amanhã. É um trabalho, você tem que colocar outra pessoa, tem que achar outra pessoa capaz de cantar, dançar, fazer aquela coisa toda. Então, assim, tem que ensaiar a menina que vai entrar. Então, tem todo um trabalho. Porque não era isso prova que não é uma banda fácil. Porque muitas cantoras cantavam e elas falavam comigo, eu não tenho condição de entrar. Porque não consegue fazer vozes, aí vamos entrar na parte técnica, harmonizar, porque eram 5 vozes, 3 cantoras de frente, né? Então, porque a gente cantava disco music. Então, tipo as Sublimes, né? Destiny Child, essas coisas que tem aqui nos Estados Unidos. 3 cantoras, mais o tecladista cantava e o guitarrista. Então, são 5 vozes para você harmonizar. Nem toda cantora consegue harmonizar. Não é uma substituição fácil. Não é substituição fácil. E dançar. Né? Fazer umas coisinhas assim, dançando e tal. Então demorou um tempo, um processo de arrumar alguém, e elas até brincam comigo, que eu joguei praga, que não arrumaram. Entrava e saía, brincando assim, né? E também para juntar o dinheiro.
ganhava, vamos supor que eu ganhava, sei lá, R$ 2.000, R$ 1.000, qualquer valor. Na hora que ia trocar, $200. Era, né, o dólar estava 3,80 na época, 3,80 e poucos. Então, essa preparação demorou um ano, emocionalmente, né, desfazer A questão das da coisas. família assustou a família quando você disse que estava com esse projeto? Mais ou menos, porque já sabe que eu sou meio assim, Inquieta. inquieta nesse sentido e busco sempre conhecimento, né? E meu primo morava aqui, então isso deu uma segurança muito grande. Morava onde? Aqui Em em Worcester, Massachusetts? em Worcester, morava em Ok. Worcester. Então deu uma segurança muito grande para minha família. Primo praticamente irmão, mesma idade, crescemos juntos, né? Então deu desculpa, uma tranquilidade de ter alguém aqui para receber e saber que eu me viro fácil, assim, no sentido de trabalhar, né, de comunicar. Então não foi tão assim, não foi tão assustador, não, vamos dizer assim. Que legal, É. Nina, que legal. Quando você chegou, você está com quantos anos nos Estados Eu Unidos? fiz 2001, 22. 22 anos. 22. Quer dizer, hoje adaptada aqui. Sim. E eu queria saber de você como foi a chegada, porque você veio para um mundo totalmente diferente. Totalmente diferente. E naquele momento eu acredito impossível entre aspas, de você retomar a caminhada que você tinha lá, né? Porque Verdade. é tudo diferente, tem a língua, tinha uma Tem. série de questões. Aham. Como foi essa chegada? Te decepcionou inicialmente ou estava dentro do que você tinha analisado? Olha, a chegada já foi estranho, literalmente pela chegada, porque me falaram assim, não compra passagem de Belo Horizonte, Boston, não. Lá em Miami você desce lá e compra, que é mais barato. Você vai. Já foi uma furada. Já foi uma furada. Falei, então tá bom, que eu sei mexer, que eu vou, blá blá blá. Achando que o aeroporto de Miami é da rodoviária de Belo Horizonte, né? E aí cheguei, fiquei rodando até achar uma passagem. Aí fui procurar passagem 900, 400. Eu falei, nossa, mas é muito caro essas passagens. Aí consegui uma passagem, não lembro nem a companhia, mas fui para Baltimore, para depois vir para cá. E foi tão engraçado que eu estava com tanta fome. Eu falei assim, agora eu entro no avião, vou comer, tá tudo certo, eles dão uma comidinha gostosa. Deram nada. Voo doméstico, deram uns pretzels, que eu achei horrível. Continua isso até hoje. Continua isso até hoje. Cheguei aqui no final do dia super cansada, mas meu primo me recebeu, aí a gente foi comer e tal. E a chegada foi meio estranho, né? Você fica olhando assim, meio estranho. Meu período de adaptação, que eu digo, mais ou menos, demorou um ano na questão assim de... Eu arrumei emprego na primeira ou na segunda semana, rapidinho, aqui em Marlboro, aqui bem na Main Street de Marlboro. Você foi fazer o quê? Primeiro dealer. trabalho? Um dealer? Secretária num dealer. Mas secretária, mexe no carro, limpa carro que chega do leilão, tudo isso, eu faço tudo, né? Não tem jeito. Faz tudo. Estranhei um pouco frio. Mas aí eu fazia o trajeto Marlboro, Worcester, Marlboro, todos os dias. Eu trabalhava 12 horas por dia. Era bastante. Isso eu senti muito, porque eu saí do Brasil muito no pique já de show, cansada, e cheguei aqui e já comecei a trabalhar num esquema que eu não estava acostumada, que é ficar 12 horas num lugar. Né? Então, fiquei muito cansada, assim, muito cansada. Mas logo migrei para babá, depois passou um tempinho eu migrei para babá, e babá foi aí 16 anos. 16 anos como babá. E nessa época, como ficou a questão da Nina, a cantora, a dançarina, como que você trabalhou isso tudo? Porque isso só ficou adormecido na sua alma, né? Mas faz parte da sua essência, né? Foi muito rápido. Eu falo que quando eu tinha assim 3 anos de América, 4, parecia que eu tinha 20. Porque eu trabalhava em Marlboro e um dos meus clientes falou que, eu conversando sobre música, sou cantora e tal, tem uma banda que está precisando de uma cantora, aqui em Marlboro também. Aí eu falei, ok, vamos dar o contato, eu faço... Banda brasileira? Banda brasileira, Banda Mel. Lembra da Banda Mel, da Salvador? Percussora do samba reggae. Sim. Os fundadores da Banda Mel estavam aqui com mais um monte de baiano, né? Que é meu povo também, adoro, de paixão. E aí, claro que não usava o nome da Banda Mel, porque não pode, né? Mas eram os fundadores, Janete Dantas, Jackson, Jaciara. Nossa, um prazer imenso. Aí cantei com eles durante um ano. Quer dizer, isso já era reflexo também dos seus bons contatos lá no Brasil? Não. Nasceu aqui? Nasceu aqui. Na hora que falou que estava precisando de uma cantora para uma banda, eu não sabia nem quem era. E na hora que cheguei, aí fui apresentada, aí falaram a banda inteira, era uma banda de 9 pessoas e
E tinha um chileno, o resto era tudo baiano. E eu já cantava muito axé em BH, e também em Belo Horizonte tem muitos baianos de Vitória da Conquista, de Salvador, porque Belo Horizonte é um polo, né, como você falou, um polo muito forte musicalmente. Então os baianos descem também, vai para Minas Gerais para poder cantar. Eu já convivia muito com baiano. Foi ótimo, foi muito legal a integração, mas depois logo, fiquei uns 9 meses, saí, aí eles trouxeram o Joca mesmo da Banda Mel lá de Salvador para vir para cá. Aí essa coisa da pegada, o Joca nunca trabalhou a não ser com música, chegou aqui, ficou 3 meses, não conseguiu, foi embora. Essa adaptação é É difícil. difícil. Esse período que você voltou a trabalhar com a música, você continuou com o seu trabalho regular e mais a música? Continuei como babá, já tinha saído do dealer. Aí comecei e continuava cantando, mesma coisa, sexta, sábado, domingo, às vezes quinta, sexta, sábado, domingo. Ia lá para Raianes, voltava 3 horas da manhã, tinha que levantar 6 horas da manhã para trabalhar, aquela coisa toda. Muito cansado, foi um cansaço extremo, assim. Mas foi uma experiência muito boa, consegui fazer com que muitas pessoas me conhecessem, a banda era muito legal, foi muito legal. Mas depois de 9 meses eu saí e montei Nina Torres. Aí comecei a trabalhar solo, independente de outras pessoas, e comecei a fazer outros trabalhos com música. Asilo, escola, musicoterapia, que é uma outra vertente que as pessoas também acham que música é só à noite, só show, só baile, né? Baile, boteco, etc. Bar. Eu fui fazer um trabalho em escolas, ensinando música, música cultural. Que legal, um trabalho que eu faço com o Marcos Santos, que é um amigo meu baiano também. Ele tem um grupo que chama Grooversary. Seria uma pessoa legal para você trazer aqui para conversar com prazer, ele? Prazer. Seria uma pessoa legal para conversar. A busca do Tudo Azul Move é por pessoas interessantes, com boas histórias, que sirvam de inspiração para outras pessoas. A gente vai falar aqui umas 3 horas, porque é muito assunto, muito assunto. Não, mas eu gosto demais dessa história que você está nos contando, porque diferente da grande maioria de nós brasileiros que quando decidimos vir para cá é porque lá nós não tínhamos saída, né? Eu, por exemplo, vim para cá depois de quebrar e não ter outra opção para recomeçar a minha vida com 39 anos de idade e família, né? Então a opção era vir. Você já veio em busca também de ter uma condição de vida melhor e tal, mas foi mais pensado, né? Foi uma escolha. Foi pensado. Foi uma escolha sua, eu vou, e tanto que você diz que do momento que você pensou e executou levou 1 ano. Isso. Né? A grande maioria de nós que estamos aqui, isso não aconteceu. E quando você traz esse trabalho, e o que eu acho legal, porque é exatamente a impressão que eu tenho de você. Quando você traz esse trabalho para cá, seria muito fácil aí tocar em boteco, você ia ter espaço sempre. Sim, não é? De tocar e sem desprezar boteco. Sim, né? Tocar em bar é muito legal também, é uma outra pegada. É uma outra vertente, mas que dá muita experiência, né? Tem uma série de coisas positivas. Mas eu digo, quando você traz tudo o que você estudou lá, aprendeu lá, para um segmento que precisa muito desse alto astral. Sim. E aí, eu acho que você deve fazer esse trabalho com muito orgulho e transmitir para essas pessoas que você tem trabalhado alegria, alto astral. Acho que isso deve alimentar muito a sua alma artística. Demais. Né? Ontem, dando um salto imenso, ontem eu dou aula de dança para idosos no asilo, né? Em asilo, e ontem eu dei aula aqui em Framingham. E aí... Qual a idade desses idosos? Vamos colocar aí de 60 para 100, né? Uau, porque tem cadeirantes que estão impossibilitados, que ficam ali no participando. Isso aonde, Nina? Tem o Dia Feliz, vamos fazer um merchan aqui pro Não, fica à vontade. É um daycare, na verdade lá não é um asilo, é um daycare para idosos e às vezes com pessoas com síndrome de Down, para pessoas com alguma, como eu vou dizer, com algum tipo de
de cuidado especial, Ok. né? E agora os idosos não, os idosos estão lá para ter o dia, realmente o dia feliz, as atividades, vão passear. Eu dou aula de dança nas quartas-feiras, eles amam, 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 amam. Qual o estilo que normalmente você Então, ensina aos é dança idosos? de dança na cadeira, porque não podem levantar, porque são cadeirantes, outros ou mobilidade. Gente, que coisa É, incrível, não é. sabia disso, que Aham. legal. Alguns realmente podem levantar, mas assim, tem que ficar todo mundo sentado, porque é equilíbrio, né? Pode cair. Então todo mundo fica sentadinho e a gente começa com alongamento, essas coisas todas. E a gente vai É uma terapia, é uma realmente, né? terapia, vai de Rei Conif a El Chan, Uau! Aliás, era o que eu porque tem muito brasileiro lá. iria te perguntar, como a música brasileira, o bailar da Aham. música brasileira soa nesses idosos americanos. Então, lá no Dia Feliz, lá nesse local, nesse daycare, eu acho que 90, 80%, 70%, 80% são brasileiros e hispanos. Olha, E uns 20% um bom aí. lugar para o Tudo Azul Move ir lá e fazer Sim, uma reportagem sim, legal. sim, fantástico. E os 20% ali de americanos. Então, tanto os hispanos quanto, quer dizer, os hispanos conhecem muito música brasileira. Então, eu coloco, às vezes, eu pedi assim, gente, vocês gostam de uma música brasileira? Aí uma começou a cantar, nossa, nossa, assim você. Aí eu falei, vocês Michel são Teló, danadinhos, né? né? Porque eu resgato essa alegria deles. Eu tento resgatar até um pouco, brincando um pouquinho sobre isso, até um pouco da parte da sensualidade, porque as pessoas acham que os idosos não podem pensar em um carinho, na parte. Então, tem os hispanos gostam muito, eu coloco salsa, né? Coloco para eles também afetivamente lembrar das coisas, né? Então, ontem uma moça pediu para a menina, coloca uma música, ela é árabe. Aí as pessoas confundem muito isso, eu falei, ela não é árabe, ela é da Pérsia, ela é persa. Aí eu coloquei, ela tem uma demência assim meio alta. Coloquei uma música, mas assim, mas na hora. Foi no Na coração hora, dela. ela levantou assim, radiante, e Que dançou. legal. Isso para mim, o que eu faço com isso? Quase morro do coração, né? Quase morro. E depois cantaram parabéns, trouxeram o bolo, me deram um monte de abraço no final. E minha vida não posso reclamar. Que legal, Não posso reclamar, Lina. porque a música, o que a música trouxe para mim, o que a dança traz para mim diariamente, não há dinheiro no planeta Terra que vai pagar. Olha, é sensacional isso. É. Essa história merece um vídeo depois só falando Vamos fazer? especificamente disso e mostrando Eu faço música esse para trabalho. Alzheimer's. Bom, eu queria São 3 realmente... horas. Aqui olha, 3, 4 eu horas. acho que 3 é pouco. Eu acho que 3 A gente pode pegar o carro e ir na Lina. Flórida voltar. Mas vamos te transportar Vamos voltar. agora para o momento que você vive. Quer dizer, hoje você também se tornou uma radialista, Sim. né? Nesse momento você tem o seu programa na Web Rádio Superávit, do nosso querido do Leandrinho. Qual o nome do seu programa e o que você traz para os ouvintes que acompanham em Superável e as redes sociais? As redes sociais, né? Eu trabalhei na Superável em alguns programas diferentes, né? Eu fiz o Vem Viver por um tempo, depois eu fui para os... aliás, você foi parceiro do Sérgio durante uns 3 anos, se eu não me engano, aprendi bastante com o Sérgio, né? Ele é um radialista incrível. Depois eu fui para os Insuportáveis, fazer os Insuportáveis com o Leandrinho, que é um programa que, pelo amor de Deus, até eu falo com ele, coloca esse programa de novo, que eu adoro, esse programa é maravilhoso. Eu ria de rir, assim, de a gente tinha que parar e, de tanto que a gente ria, não consegui nem falar. E depois, a partir da sua saída, da Esperável, eu surgi um horário, e aí o Leandrinho me ofereceu, tem esse horário, você quer? Aí eu falei, oh meu Deus, eu quero, né? Vou lá. E ainda, quando eu entrei, falei, nossa, eu estou entrando aqui num horário que era tão agraciado pelo Rogério e tudo, mas vou tentar fazer com muita honra. E o meu programa chama Bye Bye Juízo. Bye Bye Juízo. Bye Bye Juízo. Na verdade, o Bye Bye Juízo é uma marca que eu criei, que ele é um programa, Bye Bye Juízo, ele é o meu canal no YouTube, né? Bye Bye Juízo, e o Instagram, Bye Bye Juízo. Então, assim, não é uma coisa, né? É um segmento de coisas que eu quero fazer com que essa marca fixe para, quando pensar em Bye Bye Juízo, pensar em coisas legais, propostas boas, juízo, Bye Bye Juízo, tchau juízos velhos, né? Coisas novas entrando, assim, sem julgamentos. Acabando com os preconceitos. Acabando com os preconceitos. Aliás, eu acho que você traz um tema muito importante
esse momento que a gente vive no mundo, né? Sim, Eu acho que as coisas ficaram muito tensas. A política sim. tem muita Tem culpa muita culpa nisso, né? nisso, Há sim. uma radicalização Uhum. tanto lá no Brasil como aqui O mundo todo nos tá bem Estados Unidos, né? E algo assim pesado, né, Nina? muito pesado. Acho que o tema, a maneira que você Uhum. aborda e como que é o conteúdo do programa? O que que você traz? São entrevistas? Como que Sim, você trabalha o seu programa? E é bom para os nossos ouvintes saberem verdade. e te acompanharem também com o Bye 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 Juízo. Bye Juíza, esse nome é muito engraçado. Na hora que fala Bye Bye Juíza, as pessoas ficam assim, Nina. Aí eu chamo as pessoas de desajuizadas. Falei, boa tarde, meus desajuizados, tal. Então, o programa, eu tenho uma coisa comigo que eu gosto muito de improviso, ok? Eu gosto de trabalhar com improviso. Fato, como dançarina, como cantora, como radialista. E aí, o que eu digo? Como artista, eu gosto do improviso. Mas é um improviso também pensado. Eu tenho as minhas pautas, né? Eu tenho o que eu vou fazer, por exemplo, a segunda e quarta geralmente é um pouco mais livre. Então eu fico para eu falar mais com os ouvintes, tocar um pouco mais de música, conversar uns assuntos mais leves. Terça-feira eu falo muito sobre finança. Eu tenho uma pessoa que vai todas as terças-feiras, que é o Jaime, o Zimmer, e a gente fala sobre finanças. Quarta, tá, né? Acabei de falar que fico mais livre. Na quinta eu tenho a doutora Luciana Castrilhon, que é uma psicóloga assim maravilhosa. Aí a gente discute o tema antes, vê o que a gente vai falar e traz para a mesa. Na sexta é um programa mais livre e a gente fala sobre. E fala Gotas de Prazer na Sua Tarde, a sexoterapia. Que eu tenho a doutora Ana Cláudia, ela é psicóloga e é mestre em sexualidade humana. Então a gente traz também coisas na parte relacional, afetiva, até também da sexualidade na sexta-feira. Mas bem rapidinho. Mas é muito legal. Muito, muito legal. Olha, quando você realmente se inseriu nessa questão da comunicação com rádio e agora no digital também, eu acho que toda essa bagagem de vida, né, É, que você foi acumulando, talvez seja o lado legal. E é interessante, Nina, porque eu, eu, eu não tenho uma formação na área do jornalismo, sim. né? Eu recebi um convite há muito tempo atrás para ajudar o Eduardo de Oliveira e fazendo um trabalho que o Eduardo já fez lá atrás com o pastor, com o maestro Vando, Maestro né? Vando, sim. Só que o Eduardo é um cara formado, Muito bom. apaixonado Sim. com o Ontem ele esteve jornalismo. comigo no programa. Ah, é? Contribuiu Oh, ontem lá. o Eduardo é um cara assim extremamente profissional Ele é muito massa. e para mim foi ótimo. E aí despertou essa coisa de mexer com a parte da comunicação e também juntando o seguinte: você vai ficando, a idade vai chegando, você quer continuar produzindo e fazendo algo que Uhum, seja positivo, então a uhum. comunicação acho É que. legal, né? É, e hoje, por exemplo, apesar de não ter a formação na área do jornalismo, eu tento explorar exatamente a minha experiência de vida, Sim. né? E acredito que até pelo nome Bye Bye Juízo, Uhum. traz toda esse Legal. acúmulo de Uhum. informações e de vida que você levou. E é muito legal você trazer essa coisa da ruptura, Uhum. de sair um pouco Da- daquilo que está Uhum. traçado, né? Uhum. E quando você faz isso, eu acho que isso bate também com a veia do imigrante, Sim. não é? Porque quando a gente resolve sair de lá e vir para cá, para um país novo, língua Uhum. diferente, a grande maioria de nós brasileiros aprenderam o inglês de ouvido, Uhum. né? É uma ruptura fortíssima. Uhum. E aí o mundo fica pequeno, Fica não é? pequeno, Você verdade. pode se desafiar. E uma outra coisa que eu não sei se você concorda, os Estados Unidos você pode arriscar mais, porque o seu sustento você o tem de uma maneira Uhum. razoavelmente fácil. Não Uhum. falta trabalho, Sim. não é? Então você pode arriscar e a gente vê hoje a quantidade de brasileiros bem-sucedidos Verdade. aqui, né? O cara que mal falava o português, Uhum. aprendeu inglês de ouvido, veio para cá, aí você descobre um americano generoso, porque eu pelo menos não tinha essa imagem Uhum. do americano lá no Brasil. Eu Sim. achava Mais snob, mais aquela coisa assim? prepotente, Uhum. mais. E quando você vem aqui no dia a dia e que você vai
convivendo com eles, você vai vendo que há uma generosidade, até porque a vida para eles, de uma certa maneira, num país que tudo funciona, é Uhum. mais fácil, É mais fácil. não é? E Uhum. aí o cara pode ser menos egoísta, é a maneira que eu enxergo, Uhum. ele pode ser mais generoso com as pessoas. Por isso que nós vamos, amigos, vocês que acompanham o programa Tudo Azul USA, o Tudo Azul Móvel, por isso que é bom falar com a Nina e aonde as pessoas, Nina, podem te seguir, o que que elas fazem para seguir o Bye 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 bye, Juízo juízo. e perder um pouquinho o juízo. Gente, percam aí, vire também mais um desajuizado É, com juízo, né? Com isso. juízo. Olha, o Bye Bye Juízo, eu demorei um tempinho antes de falar onde pode me seguir, eu demorei um tempo para entender quem eu sou artisticamente. Porque como eu tenho alguns dons dados por Deus, né, para quem tem crença, eu custei a entender um pouco por que eu consigo fazer tanta coisa, assim, né, com as habilidades e não é tudo não, gente, não é também tudo não, porque tem muita gente que acha que eu consigo fazer tudo, não é isso. Mas eu tenho habilidades diferenciadas, vamos dizer assim, e demorei bastante tempo para entender e aceitar isso. Né? E as pessoas que não aceitam, às vezes, o que mais que você faz? Não sei o que, não sei o que, sabe? Como assim, meio que com uns desdém. E aí eu demorei pegar isso para mim. Eu faço isso sim, faço bem, eu sou assim, e é assim que eu sou feita, essa pluralidade. Então, quando você definiu o Bye Bye Juízo, que tem várias coisas envolvidas, traz essa pluralidade, é isso que o Bye Bye Juízo é. Então, eu tenho o Bye Bye Juízo como rádio, né? O Bye Bye Juízo, programa de rádio. Vocês podem me seguir, Nina Torres Brasil no Instagram, que é Nina Torres Brasil, tem uma fotinha preta e branca. Tem o Bye Bye Juízo no Instagram, que está começando pequenininho, que é a parte da fotografia, né? Que Que é o meu legal. hobby. Umas fotos maravilhosas, Bye Bye Juízo. Ali tem E fotografia. você está trabalhando profissionalmente também com essa Já parte de já fiz fotografia? um dinheirinho. Que Já legal. faço algum dinheirinho. O Bye Bye Juízo é voltado principalmente para o feminino. Temos ali sexologia, com a colaboração da doutora Ana Cláudia. Temos fotografia, tem uma dança do ventre. É um lugar onde as pessoas, as mulheres principalmente, mas os homens também são muito bem-vindos, para poder conversar, dialogar ali num espaço mais feminino. Então, 3 lugares: Bye Bye Juízo Instagram, Bye Bye Juízo YouTube, né? O canal no YouTube, que temos ali já tem uns 5 ou 6 vídeos, que a gente começou tem 2 meses. E o programa na rádio, Bye Bye Juízo na rádio. Muito legal, Indo agora para a Manchete, né? A gente tem que para a falar. Manchete, o USA do nosso querido Beto Moraes. Olha, Nina, a vontade é ficar o resto do aqui dia tá tão gostoso aqui. esse ventinho entrando. Ai, delícia. Mas é uma coisa seguinte, eu tenho certeza que esse é a primeira live que a gente faz e vamos trazer outras, porque uma mulher com a energia que você tem, a gente tem muita coisa para conversar. Agora, tem algo que você, num aspecto, me faz lembrar a minha querida Neuzinha. Sim. Porque a Neuzinha é daquelas que acorda 6 horas da manhã quando a gente vem caminhar aqui no parque. Você tem dia que você tem que desconectar ela da tomada. Sério? Ligadona e assim, principalmente com um astral para cima. E é como eu te vejo. Essa coisa, quando você conversa, você passa essa... Eu acordo bem-humorada. Não acordo assim. Essa energia é muito legal e a gente precisa dar uma sacudida nas nossas relações. Na área da comunicação, a gente precisa de gente assim, Rogério, porque o mundo ficou meio chato. Tá todo mundo engessado, né? Ficou... tá todo mundo muito engessado. Que bom que eu tenho a arte, que bom que eu posso doar a arte, que bom que eu posso passar para frente, que a gente pode ter essa alegria, que bom que eu posso pegar um pouquinho assim da sua energia também, dividir com você, com seus ouvintes, sabe? Com as pessoas que te seguem. É isso que faz a gente conversou ali fora em off, né? É isso que faz com que o mundo literalmente gire. Essa troca de pegar energia. Para mim tudo que eu tenho, não é só meu, é meu, eu achei é meu, não quero te dar. Gente, o que eu faço com isso? 7 palmos embaixo da terra. Não dá. Pois é, na realidade eu acho que a busca da gente é sempre nos tornarmos pessoas melhores. É o que nós falamos há pouco tempo atrás, que a vida é curta demais para ser vivida de forma medíocre. Olha, e essa frase não é minha, é me falha a memória, do inglês,
mas eu sempre a uso e principalmente como inspiração Uhum. de que a gente não pode se abater com nada, não é? Tendo saúde, vivendo num país como os Estados Unidos da América, que todos os sonhos que você tiver em relação à questão material, você alcança aqui. Alcança. Mas a gente sabe que a gente não vive só de bens materiais, Não não vive. é? Uhum. Quando você vai fazer esse trabalho que você faz para os idosos, eu fiquei encantado com Muito isso lindo. e vou querer, gostaria muito que você me desse a oportunidade de visitar Sim, vou te falar com certeza. esse daycare, né? Sim. E conhecer esses idosos. E olha, eu me assustei porque eu sei que a minha idade, eu já estou com 63, mas eu me sinto com muita energia. Sim. Eu me vejo como alguém que realmente, não velho, idoso, sim. E Uhum. quando você falou, lá eu tenho gente de 60 até 100 anos, eu falei, opa, tô Tem, dentro. tem. Eu tenho aluna de dança do ventre de 80 anos, aluna mesmo. Uma senhorinha lá do daycare me pegou já o telefone que ela quer fazer aula de dança. Então, assim, Aliás, gente, é nós vamos maravilhoso. falar numa próxima sobre o lado sensual da Podemos, dança podemos, podemos. do ventre, Podemos entrar nessa área aí. que é interessante e tem muito tabu, né, com essa Tem coisa. bastante tabu, a gente pode entrar na parte disso e da sexoterapia, que é o que eu faço na sexta-feira lá. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Ótimo, vamos falar. Minha Massa querida, demais. muito, Obrigada, gente. muito Obrigada. obrigado. Prazer, viu? Prazer, obrigado Obrigada. por você disponibilizar Obrigada mesmo. o seu tempo. E essa entrevista com a Nina vai estar no programa Tudo Azul USA no YouTube, no Facebook. Vou postar também na TV Negócio Fechado e eu espero que vocês tenham gostado. É o Tudo Azul Móvel seguindo o seu caminho de entrevistar pessoas interessantes, brasileiros que vivem por aqui e escrevem uma história muito bonita da comunidade brasileira. Obrigado, Nina. Obrigado você. Obrigado a você. Tchau, gente. E até uma próxima entrevista. Bye, bye. Bye, bye, juízo.